O jovem João Pedro já havia se conformado com a ideia de que jamais respiraria livremente. Desde os 12 anos, a congestão nasal crônica o acompanhava como uma sombra, fechando suas narinas a ponto de só conseguir dormir de boca aberta, roncos altos que incomodavam até os vizinhos. Médicos receitaram sprays, cirurgias, exames que nunca davam um diagnóstico definitivo. É alergia, diziam uns. Pode ser desvio de septo, afirmavam outros. Mas nenhuma solução vinha. As noites eram de sufoco, os dias de cansaço, e a esperança, aos poucos, se esvaía como o ar que não conseguia passar por suas vias respiratórias. Até que uma irmã em Cristo, Dona Maria, o convidou para uma reunião na congregação cristã. Vem, meu filho, que o Senhor tem poder para te curar, disse ela com aquele jeito firme e cheio de fé que só os servos de Deus mais experimentados têm. João Pedro foi por educação, sem esperar nada. Sentou-se no banco de madeira, ouvindo os hinos que falavam de milagres que Jesus já havia feito, e algo dentro dele começou a se mexer. Não era emoção passageira, era uma certeza quietinha, como uma semente sendo plantada no coração. Quando o irmão que presidia a reunião pediu para que os enfermos se levantassem para oração, João Pedro hesitou. Não é nada grave, pensou. Mas a irmã Maria puxou seu braço com delicadeza e sussurrou: levanta, filho. Deus não faz acepção de pessoas. Se é sofrimento, ele quer te livrar. E ali em pé, entre irmãos que nem conhecia direito, ele sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio antecipado, como se o corpo já soubesse que algo grande estava para acontecer. O irmão impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Senhor Jesus, tu que abristes os olhos dos cegos, desobstrui as vias deste teu servo. Que o ar passe livre como passava no Éden, antes que o pecado trouxesse enfermidade. Em nome de Jesus, ordenamos que esta opressão saia agora. A congregação respondeu em uníssono, amém. E foi como se uma corrente elétrica percorresse o corpo de João Pedro. Ele sentiu um calor no rosto, depois uma espécie de estalo interno, como se algo se soltasse dentro das suas narinas. De repente, sem aviso, ele aspirou fundo pelo nariz. 1, 2, 3 vezes. O ar entrava frio, limpo, abundante. Os olhos se arregalaram. Glória a Deus! Gritou sem conseguir conter. Os irmãos ao redor começaram a louvar, alguns chorando, outros erguendo as mãos. A irmã Maria abraçou-o forte, balbuciando: eu não te falei? Eu não te falei que ele é fiel? João Pedro só conseguia respirar e agradecer, como se cada inspiração fosse uma prova viva de que Deus não havia se esquecido dele. Nos dias que se seguiram, a mudança foi tão radical que até os médicos ficaram perplexos. Isso não tem explicação clínica, disse o otorrinolaringologista após novos exames. Mas João Pedro sorria e respondia: tem sim, doutor. O nome da explicação é Jesus. A congestão não voltou. Nem nos dias úmidos, nem nas madrugadas frias, nem quando ele se resfriava. Era como se Deus tivesse reformatado suas vias aéreas, deixando-as novas como as de um recém-nascido. Mas a cura física foi só o começo. João Pedro começou a frequentar as reuniões com uma fome espiritual que não conhecia antes. Cada mensagem parecia falada diretamente para ele. Quando ouviu o irmão ler em Marcos 2:05, Filho, os teus pecados estão perdoados, foi como se Jesus estivesse ali, olhando nos seus olhos. Ele entendeu que a enfermidade não era apenas física, era um chamado para se aproximar do Senhor. E assim, entre lágrimas de arrependimento e alegria, ele se ajoelhou no altar, entregando a vida por completo. As mudanças foram visíveis a todos. O rapaz antes irritadiço, que vivia cansado e mal-humorado por falta de uma noite bem dormida, agora sorria sem motivo aparente. Os colegas de trabalho notaram. O que aconteceu contigo, João? Parece outra pessoa. E ele, sem vergonha, respondia: encontrei Jesus de verdade. Não é religião, é relacionamento. Alguns zoavam, outros ficavam curiosos. Mas ele não se importava. Tinha uma missão agora: contar a todos como Deus o havia libertado. Certa vez, um colega de serviço, o seu Antônio, um homem cético que vivia reclamando de dores nas costas, desafiou: esse teu Deus cura mesmo, é? Então pede para ele me curar também para eu ver. João Pedro não discutiu. Apenas disse: venha comigo na reunião de quinta-feira. Não é questão de ver, é questão de crer. Seu Antônio foi por brincadeira, mas quando viu João Pedro orando com tanta convicção, algo nele se quebrou. Naquela noite, depois da oração, o homem levantou-se sem dor, e chorou como uma criança repetindo: meu Deus, tu existes mesmo. A família de João Pedro também foi atingida pela onda de bênçãos.
Sua mãe, que sofria de enxaquecas há anos, foi curada após uma reunião de oração. Seu pai, um homem fechado que nunca pisara numa igreja, começou a acompanhá-lo aos cultos depois de sonhar 3 vezes seguidas com um homem de túnica branca dizendo: "Venha, que eu tenho algo para você." Hoje a família inteira serve a Deus, e a casa que antes era um lugar de discussões e desânimo virou um lar de paz, onde a Bíblia é lida todas as noites e os hinos da harpa cristã ecoam nos fins de semana. João Pedro aprendeu que a cura não era só para ele. Passou a visitar enfermos no hospital, levando a mensagem de esperança. Uma senhora com câncer terminal, após ouvi-lo contar seu testemunho, pediu para que orassem por ela. "Não peço cura, peço forças para suportar", disse. João Pedro orou com lágrimas, pedindo a Deus que fizesse conforme a sua vontade. 3 dias depois, os médicos não encontraram mais vestígios da doença. A senhora, hoje, é uma das irmãs mais dedicadas da congregação, sempre com um sorriso no rosto e "Deus é bom" nos lábios. Mas nem tudo foram milagres espetaculares. Houve provas também. Certa vez, João Pedro perdeu o emprego sem aviso. O desespero bateu à porta, mas ele se lembrou das palavras do irmão na reunião: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Foi difícil, mas ele se ajoelhou e orou: "Pai, se tu me deste o ar para respirar, também me darás o pão para comer." No dia seguinte, um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, o chamou para trabalhar. "O Senhor me falou de você ontem à noite", disse. O salário não era alto, mas era suficiente. E João Pedro aprendeu que a providência de Deus não falha. As tentações também vieram. Antigos amigos o chamavam para sair como antes, mas ele respondia com um sorriso: "Antes eu não respirava direito, agora respiro a vida de Cristo. Não troco isso por nada." Alguns o chamavam de fanático, outros de fraco. Mas ele se lembrava de Pedro 4:4, "E pensam estranho que não corrais com eles no mesmo excesso de dissolução, blasfemando de vós." E seguia firme, sabendo que o mundo não entenderia sua alegria. Hoje, anos depois, João Pedro é um dos irmãos mais ativos da congregação. Não é obreiro, não busca posições, mas serve com humildade. Varre o templo, visita os doentes, canta nos corais. Sua vida é um testemunho vivo de que Deus não mudou. Ele ainda se emociona quando canta o hino 10 da harpa. "Jesus, meu Salvador, a ti minha alma canta. Porque me deste a luz, a paz, a esperança santa. No teu amor encontrei refúgio e perdão. E em teu sangue vertido, eterna redenção." Às vezes, quando está sozinho, ele fecha os olhos e respira fundo, só para lembrar daquele dia em que o ar voltou a passar livremente. E agradece, porque sabe que não foi apenas uma cura física, mas o início de uma vida nova. Uma vida em que, a cada inspiração, ele sente a presença de Deus. E isso nenhum médico do mundo poderia lhe dar. João Pedro nunca esqueceu a noite em que, depois de anos respirando com dificuldade, sentiu o ar entrar e sair dos seus pulmões sem obstáculos. Não foi um alívio passageiro, como os sprays que usava antes, mas uma liberdade que veio do alto. Naquela mesma semana, ele foi ao culto de ação de graças e, quando o irmão que presidia pediu testemunhos, ele se levantou com as mãos trêmulas. Não era homem de muitas palavras, mas naquela hora as lágrimas falavam por ele. "Irmãos, eu não vim aqui por mim, mas para glorificar a Deus", começou com a voz embargada. "Há anos eu orava pedindo alívio, e o Senhor não só me ouviu, como me deu muito mais do que eu pedia. Ele não só abriu minhas narinas, mas abriu meu coração para entender que a verdadeira vida não está no que respiramos, mas em quem nos faz respirar." O irmão que presidia, um homem de cabelos brancos e voz serena, olhou para ele com um sorriso de quem já tinha visto muitos milagres na casa do Senhor. "Glória a Deus, meu irmão", disse, enquanto a congregação respondia em coro: "Amém." João Pedro sentou-se, mas o coração continuava cheio. Naquele dia ele entendeu que a cura não era só para ele, mas para que outros crescem. E assim, sempre que alguém na igreja mencionava alguma enfermidade, uma dor de cabeça teimosa, uma insônia, uma fraqueza sem explicação, ele se aproximava com discrição e dizia: "Irmão, irmã, vamos orar? Deus é o mesmo." Uma tarde, enquanto varria o pátio do templo, uma senhora idosa, Irmã Maria, aproximou-se com passos lentos. "João Pedro, você que ora tanto, poderia orar por mim?" pediu, com as mãos marcadas pelo tempo segurando um lenço surrado. "Minhas pernas doem tanto que mal consigo dormir." Ele largou a vassoura, pegou suas mãos e, sem pensar 2 vezes, ajoelhou-se ali mesmo, no cimento frio. "Pai Celestial, tu que conheces todas as coisas, sabe o sofrimento da Irmã Maria. Tu que saraste o cego, o coxo, o leproso, estende tua mão sobre ela. Não olhe para a nossa justiça, mas para a tua misericórdia.
Em nome de Jesus, amém. A irmã Maria chorou baixinho, e João Pedro sentiu que aquelas lágrimas eram mais do que dor, eram fé brotando. Dias depois, a irmã Maria voltou ao templo com um brilho diferente nos olhos. João Pedro, ontem à noite depois da oração, senti um calor nas pernas. Hoje acordei e a dor tinha diminuído. Não sumiu tudo, mas eu sei que é o Senhor trabalhando. Ele sorriu, porque reconheceu naquela fala a mesma certeza que um dia encheu seu próprio peito. É assim, irmã respondeu. Deus não faz as coisas pela metade. Se ele começou, vai terminar. Só precisamos confiar. Mas nem tudo eram testemunhos de cura rápida. Havia noites em que João Pedro se deitava e sentia o peso das orações não respondidas, pelo menos não do jeito que ele esperava. Um irmão da igreja, irmão Carlos, lutava contra uma doença grave. João Pedro visitava sempre, levava a palavra, orava com ele, mas a melhora não vinha. Até que uma manhã, irmão Carlos chamou a família e os irmãos mais próximos. Não tenham medo, disse, com a voz fraca mas firme. Se Deus quiser me levar, eu vou descansar nele. E se quiser me deixar, eu vou servi-lo até o fim. João Pedro segurou sua mão e sentiu que aquelas palavras eram mais fortes que qualquer medicina. Quando irmão Carlos partiu alguns dias depois, não houve desespero, mas uma paz que só quem conhece o Senhor pode entender. No culto seguinte, João Pedro testificou: irmãos, a morte não é derrota para quem está em Cristo. Nosso irmão Carlos não foi curado aqui, mas foi sarado para sempre. E um dia, nós vamos nos encontrar lá, onde não há mais dor, nem choro, nem congestão, nem enfermidade alguma. Os anos passaram, e João Pedro continuou firme. Casou-se com uma irmã da igreja, Dona Ana, uma mulher de oração que tinha o dom de acalmar os corações com poucas palavras. Juntos criaram 2 filhos no temor do Senhor. As crianças cresceram ouvindo histórias não de heróis de televisão, mas de como Deus agia na vida do povo. Uma vez, o filho mais novo, Lucas, de apenas 7 anos, chegou correndo da escola com os olhos cheios d'água. Pai, o menino da minha sala disse que Deus não existe. João Pedro ajoelhou-se na frente do filho, olhou nos seus olhos e falou com calma: filho, você já sentiu o ar entrar nos seus pulmões depois de tanto tempo sem conseguir? Isso foi Deus. Você já viu sua mãe orar e o problema se resolver? Isso foi Deus. Quando você ora à noite e sente uma paz que não vem de você, isso é Deus. Não precisamos provar para quem não quer ver. Nós sabemos. O menino enxugou as lágrimas e assentiu. Naquela noite, antes de dormir, Lucas orou sozinho pela primeira vez com palavras simples: Senhor, obrigado por meu pai. E obrigado por tu existires. João Pedro também aprendeu que a fé não é só para os momentos de crise, mas para o cotidiano. Uma vez a oficina onde trabalhava passou por dificuldades, e o patrão, um irmão da igreja, reuniu os funcionários. Vamos jejuar e orar nesta semana, disse. Não é por salário, não é por medo, é porque sabemos que Deus é dono de tudo. João Pedro jejuou com alegria, porque já tinha provado que o pão material não é tão necessário quanto a palavra que sustenta a alma. No final da semana, um cliente que devia uma quantia grande apareceu inesperadamente e quitou tudo. O patrão olhou para João Pedro e disse: viu? Deus não se esquece dos seus. E João Pedro respondeu: ele nunca se esquece, irmão. Nunca. Havia também as batalhas silenciosas. Uma noite, depois de um dia longo, João Pedro sentou-se na varanda de casa e sentiu um vazio no peito. Não era dúvida, mas um cansaço da alma. Senhor, por que às vezes parece que a fé é tão pesada? Murmurou. Naquele momento, Dona Ana saiu e sentou-se ao seu lado sem dizer nada. Depois de um tempo, ela segurou sua mão e falou: lembra quando você não conseguia respirar? Hoje você respira. Lembra quando você não tinha paz? Hoje você tem. A fé não é pesada, João. É o mundo que é leve demais. Mas nós não somos deste mundo. Ele fechou os olhos e sentiu as palavras dela como um bálsamo. Naquela noite, oraram juntos e o peso se foi. Com o tempo, João Pedro passou a ser procurado por muitos na igreja, não porque fosse obreiro ou tivesse algum título, mas porque sua vida falava. Um jovem recém-chegado à congregação aproximou-se dele certo domingo. Irmão João Pedro, como o senhor consegue ter tanta certeza? João Pedro olhou para ele e sorriu. Certeza não é algo que a gente tem, irmão. É alguém que a gente conhece. Você já experimentou orar quando não tem mais forças? Já sentiu Deus responder antes mesmo de você terminar de pedir? Isso não é certeza? Isso é realidade. O jovem baixou a cabeça, pensativo. Mas e quando a resposta demora? Perguntou. João Pedro colocou a mão no ombro dele. Filho, a demora não é falta de resposta. Às vezes, Deus está nos preparando para receber o que Ele já preparou para nós.
Confie. Ele não atrasa. Um dia, enquanto ajudava a distribuir cestas básicas para famílias necessitadas da igreja, João Pedro encontrou uma mãe com um bebê no colo. A criança tinha uma tosse forte e a mãe, com olhos cansados, disse: "Já levei em vários médicos, irmão. Não melhora." João Pedro pediu para segurar o bebê, fechou os olhos e orou: "Senhor Jesus, tu disseste: deixai vir a mim as criancinhas. Este pequeno precisa de ti. Toca nele, Senhor. Que a saúde flua como um rio. Em teu nome, amém." Não houve relâmpagos, não houve voz do céu. Mas 3 dias depois, a mãe voltou ao templo com o bebê nos braços, sorrindo. "Irmão João Pedro, a tosse passou. Não sei como, mas passou." Ele sorriu e respondeu: "Nós sabemos como, irmã. Nós sabemos quem." Às vezes, em meio à correria da vida, João Pedro parava e pensava em como tudo havia mudado. Antes, ele vivia sufocado, não só pelas narinas entupidas, mas pela vida sem propósito. Agora, cada respiração era um lembrete de que Deus não só o havia curado, mas o havia chamado para ser um canal de bênçãos. Uma tarde, enquanto caminhava para o templo, encontrou um homem sentado na calçada com a cabeça entre as mãos. João Pedro sentou-se ao seu lado. "O senhor está bem?" perguntou. O homem levantou o rosto com olhos vermelhos. "Não sei mais o que fazer. Minha filha está doente, e eu não tenho dinheiro para o remédio." João Pedro não tinha muito, mas tirou do bolso algumas notas e as colocou na mão do homem. "Isso não vai resolver tudo, mas Deus vai", disse. "Vem conosco no culto. Lá, você vai encontrar quem pode mudar sua história." O homem olhou para ele, desconfiado. "Por que você está fazendo isso?" João Pedro sorriu. "Porque alguém já fez por mim. E porque Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes. Ponto." Anos se passaram e João Pedro, agora com cabelos grisalhos, continuava no mesmo caminho. Uma manhã, enquanto lia a Bíblia na varanda, seu neto, Davi, de 5 anos, sentou-se ao seu lado. "Vô, por que o senhor sempre ora antes de comer?" perguntou. João Pedro segurou o pão que ia levar à boca e respondeu: "Porque tudo vem de Deus, meu filho. Até o ar que a gente respira. Se a gente não agradece, é como se roubasse dele." O menino pensou um pouco e disse: "Então eu também vou orar." E juntou as mãozinhas, fechou os olhos e falou: "Obrigado, Jesus, pelo pão. E pelo vô." João Pedro sentiu os olhos ardendo. Era assim que a fé continuava, não com grandes sermões, mas com pequenos gestos, com crianças aprendendo a agradecer, com corações sendo moldados dia após dia. Uma noite, enquanto a família se reunia para a oração, João Pedro sentiu uma dor no peito. Não era forte, mas persistente. Dona Ana notou e perguntou: "Você está bem?" Ele sorriu e respondeu: "Estou, minha filha. Só estou pensando em como é bom servir a Deus. Se Ele quiser me levar agora, eu vou descansar. Se quiser me deixar, eu vou continuar lhe servindo." Dona Ana abraçou, e eles oraram juntos como faziam há décadas. Naquela noite, João Pedro dormiu em paz. Na manhã seguinte, ele acordou sem a dor, mais leve, mais grato. Enquanto se preparava para ir ao templo, olhou no espelho e viu não um homem velho, mas um servo que ainda tinha muito a fazer. Ao sair, respirou fundo como fazia sempre, e sentiu o ar fresco encher seus pulmões. "Obrigado, Senhor", murmurou, "por mais um dia, por mais uma chance de te servir." E assim, passo a passo, respiração após respiração, João Pedro continuou sua jornada, não como um herói, mas como um homem comum que encontrou um Deus extraordinário. Um Deus que não só abre narinas, mas abre caminhos. Que não só cura corpos, mas transforma vidas. E que a cada manhã, dá a todos nós uma nova oportunidade de respirar sua graça.